Então, minha história é um pouco diferente da história do Léo. Minha mãe sempre foi cristã e minha mãe me teve muito nova. Ela e meu pai tiveram um relacionamento de adolescentes e casaram. Minha mãe casou com 18 anos e me teve com 18 anos também. Então, bem nova. Só que meu pai sempre foi da vida errada, né? E minha mãe sofreu muito na mão do meu pai. E acho que tem pessoas que são marcadas pelo sofrimento. E minha infância foi bem marcada. É tanto que eu tenho muita lembrança, assim. Eu lembro de coisas de 2 anos de idade. Mas coisas que, se você for perguntar para um psicólogo, não é normal. Mas momentos, assim, que me marcaram demais. Então, por exemplo, eu me lembro de muito novinha, assim, minha mãe me pegando no colo e a gente indo pra igreja sozinha. Minha mãe descendo o escadão comigo no colo sozinha. Então, eu fui apresentada na Deus e Amor. Hoje não faço mais parte dessa denominação, mas foi onde minha vida começou. E minha mãe relata que meu pai, né, às vezes ficava semanas fora de casa e do nada aparecia. E sempre foi assim, nossa vida. E meu pai é alcoólatra, e minha mãe, ela ia comigo para essa igreja. E ela disse que um dia ela estava bem cansada, assim, da vida que ela estava levando, né? E ela chegou nessa igreja comigo, uma chuva terrível, com um guarda-chuva eu nos braços, e lá Deus usou, passou para falar com ela. E Deus usou, passou para falar: olha, essa criança que você está carregando, ela vai crescer e ela vai ser muito usada na minha presença. E o cenário era totalmente improvável, né? Que é muito fácil você dizer algo quando você vê. Mas Sim. imagina você profetizar em meio a um caos. É muito difícil. E o tempo foi passando, eu fui crescendo me lembro desde pequena louvando a Deus na igreja. Só que teve um período da minha vida quando nisso eu ia para casa do meu pai e quando chegou na minha fase dos 11, 12 anos, que eu comecei a perceber que eu ia para casa do meu pai, lá eu tinha um mundo diferente. Eu ia para casa da minha mãe e eu tinha outro mundo diferente. E isso bagunçou muito a minha cabeça. Bagunçou minha cabeça assim num nível extremo, que eu creio muito que o inimigo das nossas almas, ele se aproveita da nossa fragilidade. Com certeza. E disso eu não tenho dúvida, assim. E lá, na casa do meu pai, eu vivia uma vida que minha mãe não me permitia viver. Eu era uma criança de 10 anos, mas na casa do meu pai eu já podia beber com 10 anos. Então eu tinha essa vida dupla, sabe? Minha mãe, em contrapartida, sempre precisou trabalhar muito e eu não tive minha mãe tão presente, mas eu totalmente entendo, porque ela precisava me alimentar. Então isso custou um preço. Um preço de eu não ter ela presente. E em contrapartida, na casa do meu pai, eu podia fazer tudo que eu queria. Só que para uma cabeça de um adolescente, que era a fase que eu estava passando, isso era. Então, o que eu comecei a ver? Eu me lembro como se fosse hoje, assim, o que eu pensava, assim, sabe? Eu via meu pai como bom, que na verdade não era, e eu via minha madrasta como se fosse a minha mãe. E a minha mãe de verdade, que foi quem sempre me ensinou os caminhos de Deus, quem sempre me guiou pelo caminho certo, eu via a minha mãe como uma pessoa ruim. E isso foi crescendo, eu fui chegando meus 10, 11, Pela 12. ausência e tudo, né? Sim. E aí eu fui levada por caminhos assim, onde uma criança de 12 anos provar maconha. Isso poucas pessoas sabem. Mas, tipo assim, é um extremo muito grande, assim, de todo mundo tem aquela fase, né, da adolescência de namoradinho de escola, mas coisas assim que quando eu tava na casa do meu pai eu tinha permissão pra ficar, né, que o pessoal dizia, com pessoas muito mais velhas que eu. E em todo tempo eu via a mão, hoje eu vejo, né, a mão do Senhor me protegendo, me guardando, assim. Tem até uma história que eu já contei pro Léo até, que eu acho muito assim, que eu falo, gente, é Deus. Meu pai tinha o costume de me buscar na casa da minha mãe, e para minha mãe tava tudo certo na casa do meu pai. E nessa certa feita, tinha um vizinho. E esse vizinho, eles eram da igreja, a esposa, né, ele, e tinha as filhas dele. Então meu pai me pegava na casa da minha mãe, me deixava na casa desse vizinho, tipo, uma semana. E saía para as festas assim. E eu ficava lá com as filhas dele, tudo certo, tudo normal. E um belo dia saiu uma notícia lá no bairro do meu pai que tinha um estuprador e que tinham pegado os documentos desse cara, mas ele fugiu. E aí meu pai pediu para ver, né, os documentos. Quando viu, era o vizinho que eu tava na casa dele todo dia. Meu Deus. E o que explica esse cara nunca ter feito nada comigo? Deus. Não tem outra explicação. Deus.
Deus. E até hoje é uma história que mexe muito, que eu lembro de eu estar na casa dele, de eu tomar banho com as filhas dele, coisa de criança. E o cara nunca fez nada comigo. Nunca. E meu pai nunca imaginou. Tanto que quando meu pai viu que era ele, meu pai veio me pedir perdão, pensando que tinha acontecido algo. Mas falei, não, pai, não aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Ele sempre me tratou muito bem. Então, desde sempre, assim. E chegou um certo ponto que minha mãe viu o estado que eu tava, assim. Eu já não tava mais dentro de mim, assim. Eu acho que o meu futuro seria incerto, assim, pelas más companhias que eu estava me envolvendo, que minha mãe tomou uma decisão. Minha mãe falou, a partir O de certo é hoje... errado e o errado era certo. Minha cabeça, assim, totalmente bagunçada. E minha mãe tomou uma decisão. A partir de hoje, você não vai mais pra casa do seu pai. E aquilo foi como uma facada pra mim. Porque minha mãe era minha madrasta. E quem gostava de mim era meu pai. Então, tipo assim, Tirou você, digamos, tirou da eu. liberdade, Isso, né? tirou eu de quem eu amava. E ali eu fiquei meses assim, e minha mãe, e a partir de hoje, você tem 13 anos, você não se manda. A partir de hoje você vai pra igreja, nem que eu tenha que te levar forçada. Você vai, você não se manda, você mora na minha casa. Ela percebeu algo diferente, né? Sim, sim. E eu comecei, todo culto, eu dava o horário do culto, eu começava a inventar uma desculpa. Não, que eu não vou. Minha mãe, você vai. E ia, não tinha essa. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito pulso firme, acho. Pela ausência do meu pai, ela sempre foi muito zelosa comigo. Então, quando ela viu que tudo isso estava acontecendo, foi um choque para ela. Porque ela não imaginou. Pela criação que ela sempre me deu. E ali ela me levava e eu lembro que eu ia pros cultos, ficava. Esses dias ela até tava relatando que hoje eu faço parte do círculo de oração junto com a minha mãe. Glória As a coisas que ela Deus. nunca imaginou na vida dela, assim. E ela tava relatando que eu ia pro culto e ficava o culto todo com os ouvidos tampados. E chegava em casa, eu falava: Você sabe que eu fui forçada, né? E você sabe quando eu fizer meus 18 anos, eu não vou mais estar aqui. Eu vou sumir pra um lugar que você nem vai saber onde eu tô. Eu sempre falei isso. Pra você ver o nível, assim. Sim. E eu falava, você tá pensando que eu vou ser crente? Eu não vou ser crente. E aí minha mãe me colocou num psicólogo. E eu ia arrastada, assim, todo dia. Psicólogo e igreja, psicólogo e igreja. Eu, meu Deus do céu. E aí eu lembro que um dia veio um pastor do Equador pregar na minha igreja, na igreja que eu congregava. E nunca esqueço a palavra, isso foi, eu tinha 13 anos, de 13 para 14 anos. E a palavra foi sobre Ruth e Noemi. Eu nunca, isso me marcou tanto assim de uma forma, que foi um culto que o Espírito Santo trabalhou assim em mim, que a menina que tampava os ouvidos do nada eu me vi chorando. E eu perguntava, mas por que eu tô chorando? Se eu nem queria estar aqui. E acho que depois daquele dia foi Um start. um start, assim. E eu lembro que tinha um pessoal que ia se batizar naquele período. E minha mãe, você não quer se batizar? Eu, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí eu lembro que chegou um dia antes do batismo, eu falei, pastor, eu quero me batizar. Não tinha falado pra sua mãe Não, ainda. mas Olha. eu não queria. Mas quando chegou um dia antes do pessoal se batizar, me despertou algo assim, tipo, não, você precisa se batizar. E eu falei, pastor, eu quero me batizar. Me batizei. E, inclusive, no dia que eu me batizei, foi a minha última consulta com um psicólogo. Meu Deus. Depois daquele dia eu não voltei mais. E aí começou uma jornada. Cresci na igreja, como eu te falei, mas eu não tive um encontro com Deus. Eu conheci o Deus da minha mãe. Eu não tinha conhecido o meu Deus ainda. Sim. E ali eu comecei a ter interesse pela palavra de Deus. E eu lembro de eu virar à noites, assim, lendo a palavra de Deus, orar de madrugada. E foi um período que eu tive muita retaliação também. Porque eu mudei totalmente, assim, o curso da minha vida, sabe? Então eu lembro de experiências, assim, de eu estar orando de madrugada e eu senti alguém sentar na cama, assim, coisas nesse nível, sabe? Meu Deus. Eu vi gargalhada, assim. Inclusive, eu lembro uma vez que eu tava orando no meu quarto, e meu quarto era a gente morava num sobrado, e na parte de baixo da janela parou um bêbado na frente da minha janela, assim. E ele falou: Você pensa. Ele gritou, eu orando de madrugada, e ele gritou lá fora: Você pensa que você vai chegar em algum lugar? E eu, meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. E comecei, eu orava, 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 orava. E foi isso que me fez crescendo. E hoje eu tenho vou fazer 23 anos, e daquele dia pra cá eu nunca mais fui a mesma. Eu Glória a nunca Deus. mais fui a mesma. Eu nunca mais soube o que foi passar num psicólogo. Eu nunca mais pensei em desviar. Nunca. Nos meus piores momentos da minha vida, eu nunca pensei em largar Jesus. Nunca. E Seu Larissa, psicólogo é Deus, né, agora. Sim, é Deus. Você teria, assim, de repente, alguma frase, alguma, um conselho, né? Pra dar pra essas pessoas que
passaram pelo mesmo processo que você passou, sabe? De ter duas casas totalmente divergentes. Uma Uma na casa do pai, da mãe, sabe? né? O padrasto. Exatamente. Sim. Você teria alguma mensagem, assim, pra passar pra essas pessoas? Olha, eu tenho que, geralmente, o caminho que pra você parece ser bom, raramente ele vai ser o bom. Porque tudo que a nossa carne deseja é o que é agradável aos nossos olhos. Para mim, quando meu pai dizia, hoje tem uma festinha pra gente ir, dá um biquinho aqui na cerveja. Meu pai era muito desses. E minha mãe, não, hoje a gente vai pra igreja. Então a minha carne adorava ver que tinha uma festinha. Então, é muito Deus, assim, o Espírito Santo para